Shalom Vraha! Hoje é um dia muito feliz, porque o nosso querido Rabino está aqui na ONG e voltou à atividade depois de uma semana inteira de dengoso. Pegou uma dengue e ficou dengoso, mas agora, graças a Deus, está aqui com a gente de novo, firme e forte e trabalhando como ele gosta de fazer, gravando aula. E a pergunta de hoje é do nosso querido Rudinho. Ele mora em Primavera do Leste, Mato Grosso, está bem distante da gente, mas estuda a Torá e também tem as suas perguntas. E ele pergunte ao Rabino: Rei Salomão, teve algum lado obscuro na vida de Rei Salomão? Por que ele casou com tantas mulheres? E tem pessoas que dizem também que pelo fato dele ter se casado com tantas mulheres, ele perdeu o paraíso, né? Então hoje nós vamos ouvir porque judaísmo se aprende com judeu, e hoje a gente vai aprender do Rabino Gloiber como foi um pouquinho da vida do Rei Salomão. Com vocês, meu querido esposo Ilela. Shalom Vraha. E o Rabino. Shalom Vraha. De volta ao trabalho. Graças a Deus. Passamos uma semana sem que Deus me livre, mas às vezes tem alguma pendência de alguma reencarnação anterior que a gente tem que retificar. Então, tinha chegado provavelmente o dia do pagamento de uma dessas pendências. Passei uma semana sem que Deus me livre, mas Baruch Hashem, de volta às aulas. Então, em relação à pergunta do nosso querido Rudinho, o neto da nossa querida diretora... Filho! É o filho. É meu filho! O filho. Quem dera já tivesse netinho, ainda não tenho. O filho da nossa querida diretora, Rivka Chaya Eitan. E a pergunta é muito importante e muito profunda. O rei Salomão é um rei na história judaica. Então, quem sabe o que aconteceu na história judaica somos nós. Uma vez eu me encontrei com uma pessoa, falei para ele: você sabia que o Dom Pedro I, ele viu que o Marechal Deodoro iria nascer e proclamar a República, e ele mandou matar todos os nenês para o Marechal Deodoro não nascer? A pessoa falou: você está doido? O Dom Pedro I e o Marechal Deodoro não viveram na mesma época? E você quer saber o que aconteceu no Brasil? Eu sou um brasileiro, eu sei o que aconteceu no meu país. Você vem lá de Israel, como você sabe o que aconteceu no Brasil? Eu falei: vocês estão dizendo que o Herodes matou todos os nenês, que ele viu que o JC iria nascer. O JC viveu 150 anos antes do Herodes. Quer dizer, você vem falar para mim o que aconteceu na história do meu país, eu não posso falar para você o que aconteceu na história do seu país. Em outras palavras, nós passamos agora uma época de Sefirat HaOmer, que eu não podia fazer casamentos, porque faleceram os alunos do Rebbe Akiva. Uma época triste para nós. Teve uma epidemia em Israel há 2.000 anos atrás. Os alunos do Rebbe Akiva faleceram. Se Deus me livre, o Herodes tivesse matado nenês, estaria na nossa história. Eu não poderia fazer casamentos nesse dia também. Agora, mais ainda em relação ao rei Salomão. O Herodes viveu 2.000 anos atrás. O rei Salomão coloca mais 800 anos nisso. Então, como a pessoa pode falar que ele sabe o que aconteceu na época do rei Salomão? Te pergunto, me conta de onde vieram os índios brasileiros, depois você vai estudar a história lá de Israel. Primeiro, tenta decifrar a história do seu país. Na hora que você já souber ela toda certinho, aí começa a estudar histórias de outros países. E realmente o rei Salomão, ele foi uma pessoa muito, muito importante na nossa história, na nossa religião. Um grande tzadik, uma pessoa altamente elevada, a tal ponto que quando o rei Davi queria construir o Bet HaMikdash, queria construir o templo sagrado de Jerusalém, o profeta, o Natan HaNavi, falou para ele: tudo que você fez deu certo, então constrói o templo sagrado de Jerusalém, vai dar certo também. O rei Davi falou: eu moro num palácio de cedros e Deus está numa tenda.
Então, quero construir para ele um palácio. Olha que coisa importante, que não quero eu ficar numa casa mais bonita do que a casa de Hashem. Naquela noite, o Hashem se revelou para o profeta, falou para ele, volta para o rei Davi e fala para ele que ele salvou nosso povo, ele teve que lutar contra os filisteus para salvar nosso povo. Ele está com as mãos sujas de sangue, quer dizer, ele fez uma mitzvah, ele tinha que fazer isso, tinha que salvar as nossas vidas, mas ele teve que matar os filisteus para isso. Então, não tem como ele construir o Bet HaMikdash, o templo sagrado de Jerusalém, que é o lugar com o objetivo de aumentar a vida humana, aumentar os dias da nossa vida. E como pode ser que uma pessoa que diminuiu a vida do outro, ele vai poder ser ele que vai construir o Bet HaMikdash, que é o lugar que vai aumentar a nossa vida. Então Hashem falou para o profeta, você fala para o rei Davi, que o filho dele, que aí a gente começa a história do rei Salomão dessa maneira, que o filho dele, ele vai construir o Bet HaMikdash. Ou seja, o rei Salomão é uma pessoa que nunca na vida vai fazer uma guerra. E como ele conseguiu nunca na vida fazer uma guerra? Simples. Ele se casou com as filhas de todos os reis da época e cada palácio de cada uma dessas princesas era o consulado daquele país. Então nenhum país iria fazer uma guerra contra ele que estaria fazendo uma guerra contra si próprio. Mas no caso da filha do faraó, é claro que cada mulher, antes disso ela se convertia ao judaísmo e depois se casava com ele. E a filha do faraó, mesmo tendo se convertido ao judaísmo, ela fez a decoração do palácio dela com as idolatrias do Egito. Tipo, para receber as delegações que vinham do país dela, não que ela tenha rezado para a estátua, não que ela tenha... mas nossos sábios, por causa disso, já consideraram como se elas tivessem feito idolatria, não porque elas fizeram, mas por causa dessas decorações, dessas categorias de decoração. Mas Deus me livre, o rei Salomão era um tzadik, e a tal ponto que dizem nossos sábios, uma vez ele foi dormir na cidade de Givon, e Hashem se revelou para ele no sonho. Hashem falou para ele, você agora escolhe se você quer ser o rei mais rico do mundo ou o rei mais sábio do mundo. E ele falou nesse sonho, esse sonho é uma visão profética. Ele Sfrat HaMalchut, a revelação por meio do sonho. Então ele falou, olha, eu iria querer para mim próprio ser a pessoa mais rica do mundo. Aí não teria problema, não teria medo de não conseguir pagar alguma coisa. Mas o povo precisa de um rei sábio. Então eu abro mão da minha riqueza, você me dá sabedoria para mim poder julgar o povo da maneira correta, essa é a função do rei. E Hashem falou para ele no sonho que por causa disso ele vai ter as duas coisas. Ele vai ser o mais sábio do mundo e o mais rico também. Na hora que ele acordou de manhã, ele ouviu duas tamareiras conversando uma com a outra. Ele já entendia o idioma das árvores. Então toda essa sabedoria ele conseguiu por milagre, milagrosamente. Não se esforçou para nada. Toda a riqueza, milagre, milagrosamente. Hashem deu para ele a riqueza e a sabedoria. Quer dizer, ele não fez nada para isso, ganhou tudo de mão beijada. De Deus, né? De Deus, diretamente. Quer dizer, foi tudo milagrosamente. E, então, vamos lá. Todo o objetivo dele era construir o Bet HaMikdash. Ele nasceu para isso. Ele era a pessoa que lá de cima, Deus nomeou ele para construir a casa de Hashem, para construir o templo sagrado de Jerusalém. Já tinha até planta, né? Tinha tudo, só tem um problema. O ferro é uma coisa que diminui a vida da pessoa. E o templo sagrado de Jerusalém, ele vem aumentar a nossa vida.
Então não poderia ser usado ferro para cortar as pedras. No deserto não tinha esse problema, não tinha pedra em nenhum. Na construção do Mishkan, do templo móvel, entrava a madeira e a madeira ela era coberta. De ouro. Revestida. Revestida, dependendo do... se era um Mizbeach Zahav, era de ouro, se era... então, dependendo do que foi feito, era ouro, era cobre, era prata, cada coisa era revestida com outro metal, mas então você derretia o metal e ele se adequava ao formato. Ao formato. Você não precisava cortar o metal com ferro, alguma coisa assim. Agora, quando chegou na construção do Beit HaMikdash, precisava cortar as pedras e não tinha como fazer isso sem ferro. Então, o rei Salomão, com toda a sabedoria dele, ele conseguiu amarrar. Está escrito que quando, na sexta-feira, Deus criou o mundo em 6 dias. No sétimo dia, Deus não criou nada. Nos 6 dias, ele criou tudo. E o dia, pelo judaísmo, ele começa com o pôr do sol. E ele começa assim. Aí vamos entrar nessa dúvida. Com o pôr do sol, ou ele começa com a saída das estrelas. Então, por causa que a gente está na dúvida, se o dia vai começar no pôr do sol, está escrito e foi a noite, e foi o dia do primeiro dia. Foi a noite, foi o dia do segundo dia. Ou seja, quando está escrito foi a noite, foi o dia, um dia, está escrito Yom Echad. Aí você entende que mesmo que não tinha ainda sol e estrelas, que isso só vai ter no quarto dia, mas que o esquema divino, o que Deus considera um dia, o dia começa pela noite, o dia começa pela escuridão. E o que é considerado noite, aí no quarto dia já tinha o sol, a lua, as estrelas. Então a gente já poderia montar um esquema que na hora que o sol se põe, começou a escuridão, mas ainda não está tão escuro. Mas já começou. Então, será que a noite é a partir do começo da escuridão ou na hora que já está escuro de verdade? Então, as estrelas já são vistas. Isso. Então, o Shabat é um mandamento da Torá. E no começo do Shabat, na sexta-feira à tarde, a gente fala, talvez a noite começa com o pôr do sol. Então, a gente começa o Shabat no pôr do sol. Mas na saída do Shabat, a gente fala, talvez a noite começa ao sair das estrelas. Então a gente termina o Shabat no sair das estrelas para se garantir que a gente não profanou o Shabat. Quando chegou a sexta-feira da criação, que o sol se pôs, esse horário que não se sabe se é dia, não se sabe se é noite, esse horário é chamado Ben Hashmashot. E nesse horário Hashem criou 10 coisas que elas são meio espirituais, meio materiais. E uma dessas 10 criaturas, dessas 10 criações, são os demônios. Hashem criou os demônios naquele horário que não é nem dia nem noite, e eles não são nem materiais nem espirituais, tipo, eles ficaram entre o material e o espiritual. Então, o que fez o rei Salomão? Tinha o Ashmadai, não falem esse nome à noite, ele é o rei dos demônios. Tem uma história longa, não é bem a nossa praia esse negócio de demônios, mas o rei dos demônios. Então o rei Salomão, com a sabedoria dele, ele conseguiu fazer uma amarração, conseguiu pegar esse Ashmadai. E aí ele obrigou o Ashmadai a revelar para ele aonde ele vai encontrar um bichinho chamado Shamir, que esse bichinho ele tem uma característica que ele consegue cortar a pedra. Como laser.
Aí eu não sei se naquela época não tinha laser, né? A Sim, mas Guimarães pois é como laser, né? é como se fosse Retinha. laser, é Uhum. como se fosse laser. Então a Guimarães não descreve exatamente como aquele bicho fazia isso, porque a Guimarães é de 2000 anos atrás. O rei Salomão já coloca mais, pelo menos, uns 900 anos antes da Guimarães. Então, a Guimarães não teria mesmo assim como saber de que jeito aquele bicho cortou as pedras. Mas se eu tivesse que dar um exemplo hoje, eu ia falar, de repente ele dá um choque assim de raios laser, alguma coisa assim, E a pedra se parte. e a pedra se parte. Poderia dar um monte de exemplos. Mas a gente não sabe. A gente não sabe, mas era só esse bicho que conseguia fazer isso, não tinha outra criatura no mundo, não tinha outro jeito no mundo de cortar aquelas pedras. E aí o Ashmedai, ele trouxe esse bicho de uma ilha, vai saber aonde. E aí o rei Salomão, ele conseguiu, por meio desse bicho, cortar todas as pedras para construir o Bet HaMikdash sem precisar usar ferro. Então ele conseguia ver esses seres. Rei Salomão então conseguia ver esses seres, Ana. Sim. Para ele fazer essa marcação, ele tinha todas Veio conversar, né? ele tinha os meios de ver, de conversar, mas isso é só ele conseguia fazer essas coisas. Aí depois... E esses seres ainda existem? Então, diz o Rambam que eles se extinguiram. Como os animais se extinguem, o Rambam diz essa categoria de demônios já se extinguiu. Hoje existe uma coisa ou outra, mas não, esses dessa categoria já não existem mais. Assim diz o Rambam. O Rambam era 1000 anos atrás. Então, na prática, assim, quando a gente fala sobre esse rei dos demônios, né, o Ashmedai, que ele conseguiu trazer o Shamir para o rei Salomão. Shamir era o nome do bicho. Do bichinho. Eu não sei se é bichinho ou bichão. Né? A gente não sabe nenhum detalhe sobre isso. Né? Se era uma coisinha pequena, uma coisa grande. Eu não sei porquê, mas eu associo o Shamir ao bicho da seda. Porque assim, é uma coisa, a seda é uma coisa assim que é um milagre, né? Um bichinho fazer a seda, um tecido tão raro, tão caro, e o processo todo que é a fabricação da seda. Então, não sei por que eu faço uma associação do Shamir com esse bichinho da seda, que é um corozinho, né? Uma lagartinha. Mas lá eu acho que era um bicho maior. Maior, porque as pedras, você... enorme, gigante. Você estava no Kotel, você vê as pedras do segundo Bet HaMikdash. As pedras do primeiro Bet HaMikdash estão bem mais para baixo. Sim. E as pedras são enormes. Você não tem ideia do tamanho das pedras. Então o bicho devia ser grande. Mas, continuação, que o Ashmedai, ele se vingou do rei Salomão. E ele pegou a forma do rei Salomão, chegou no trabalho no palácio antes do rei chegar e entrou. O rei Salomão chegou. Na hora que o rei Salomão verdadeiro chega no palácio, os guardas não abrem a porta. Eles falam assim, um impostor, o rei está aqui sentado no trono e você diz que você é o rei. Eu falo, Deus me livre, o que está acontecendo? Os guardas falaram, não, o rei está lá. E você não tem hora marcada com ele. Então, quem é você? Vai embora. Aí o rei Salomão se complicou, ele foi mexer com a coisa ruim. Aí a coisa ruim vingou dele. Então, ele começa o livro dos provérbios. Ani Kohelet eiti melech. Eu sou Kohelet, eu fui um rei. Não sei se você tem em português o livro dos provérbios. E aí... não, aqui é Mishlei. Não, Mishlei, desculpa. Provérbios. O Kohelet. O Mishlei é Provérbios. Não, a tradução, eu que falei errado. Mishlei é Provérbios, aquele é Eclesiastes. Eclesiastes. Vai saber o que é isso, né? Que palavrão é esse? Mas não está aí, está na Torá, então. Então... Aqui na Torá. O Hilário encontrou, mas esse... Eclesiastes, não é? Provérbios. Aquele Provérbios.
Eclesiastes. O Ilhéu vai achar aqui. Não tem aqui. Ah, na Torá não tem? Ah, na Torá não tem. Tem que ser no Tanakh. Tanakh. Divrei Kohelet Ben David. Então ele começa as palavras dele aqui. Aqui. Eclesiastes. Muito bom. Provérbios é só provérbios. Assim, Kohelet é só provérbios, né? Então não vai ter. O que vai ter aqui no Taná, o Kohelet é o provérbios. Não. Kohelet Não, é Eclesiastes. o Mishlei. Eclesiastes. O Mishlei que é o Provérbios. E Tá vendo o problema dos nomes? Mishlei, provérbios, e o Kohelet. Kohelet, Eclesiastes. Mas vai saber o que é Eclesiastes. Vai saber o que é isso. Eclesiastes. Vai saber o que É latim. Então ele vai falar aqui nesse versículo que vai ser o versículo 12. Aí você pega aqui o versículo 12. Ani Kohelet Eiti Melech. Eu sou Kohelet, eu fui o rei. Aí você pergunta, você foi o rei? Quer dizer, o rei Salomão, será que ele se aposentou um dia? Será que... Então vamos entrar agora nesse detalhe tão importante. O rei Davi, ele perguntou para Hashem quando ele vai morrer. Hashem falou para ele, tem uma regra aqui em cima, não posso falar para o ser humano quando ele vai morrer. Aí o rei Davi perguntou, então me fala quanto tempo eu vou viver? 12. Aí Hashem falou para ele, tem mais uma regra aqui em cima, não posso falar para o ser humano quanto tempo ele vai viver. Aí o rei Se ele Davi, fala quanto tempo ele vai viver, automaticamente ele está falando quando ele vai viver. Aí o rei Davi falou, então só me fala uma coisa, qual dia da semana que eu vou morrer? Aí Hashem falou para ele, você vai morrer no Shabat. Aí isso Hashem podia falar para ele. E aí o rei Davi falou, pera, então eu quero morrer antes, não quero morrer no meio do Shabat. Aí o Hashem falou para ele, não, você tem que ser rei até o último dia da sua vida. Então ele falou, então eu quero morrer no domingo. Aí Hashem falou para ele, domingo o rei Salomão, ele já vai ser o rei, e um reinado não entra dentro do outro. Não tem como remanejar isso. Quer dizer, domingo o rei Salomão ele vai ser o rei, então não tem como te adiar mais um dia. Então o que acontece? Que rei de Israel não se aposenta. Porque ele podia falar, eu vou me aposentar na quinta-feira. Não, a gente falou, não, o rei ele tem que completar os dias, ele tem que morrer rei. Então o rei Salomão não tinha como se aposentar. E por que ele falou aquilo? E porque ele falou, eu fui o rei. O que quer dizer você foi o rei? Se você está falando, quer dizer que você é o rei. Senão você não estaria falando. Você só vai deixar de ser rei na hora que você morrer. Aí ele estava falando, Ani Kohelet Eiti Melech, eu fui o rei, por quê? Porque nessa época que ele escreveu o livro do Kohelet, o outro tinha tomado o lugar dele. O outro estava no lugar dele. E aí tem histórias assim, rolo, até ele conseguir se lembrar desse mas rolo, assim, é uma novela. Então ele sofreu na mão desse rei dos demônios. Porque ele, por um lado, ele pediu para coisa ruim um favor. Aí a coisa ruim depois... Ele pediu de volta. Deus me livre. Agora, na prática, não confundam esses demônios que eles foram criados sexta-feira depois do pôr do sol com anjos caídos. O que são anjos caídos? Hashem criou os anjos antes de nos criar. Hashem criou os demônios depois que o Adam Arishon comeu a fruta do Etz Hadat. Aí Hashem criou os demônios. Quer dizer, são duas categorias de criaturas que não tem nada a ver uma com a outra. Aonde estão esses anjos caídos? Então, vamos lá.
Hashem criou primeiro os anjos antes de nos criar, para a gente não falar para Hashem, olha, não é que eu sou seu filho, assim, então não é que eu quero que você me dê tudo, eu não quero fazer nada, eu quero fazer tudo de ruim, eu quero que você me dê tudo de bom, eu sou seu filho, sou obrigado a me dar. Aí Hashem falou, primeiro criou os anjos, montou um tribunal divino, para que na hora que a gente falasse isso, Hashem ia falar, olha, desculpa, não posso te dar uma coisa que você não merece, porque tem um tribunal divino fiscalizando, e me dá um argumento para dar para eles, quer dizer, faz uma coisa boa, aí eu intercedo a seu favor, usando essa coisa boa como argumento. Se cuida de não fazer coisas ruins, aí eu intercedo a seu favor, usando isso como argumento. Então Hashem criou os anjos antes de nos criar, para eles serem as nossas babás. E nesse tribunal divino aconteceu uma história. O anjo ele não tem livre-arbítrio, ele não faz, ele não opta por fazer o mal, mas o anjo é capaz de fazer um erro de avaliação. Ele é capaz de fazer contra a vontade divina, achando que aquilo é a vontade divina. Porque ele avaliou a situação errada, ele não é perfeito. Então, tinham 3 anjos, uma história que começa, os nomes deles hoje tem a faixa de Gaza, a Gaza em hebraico chama Asa. E esse era o nome do anjo, esse Asa, que é uma história assim, muito trágica, que ele exigiu que Hashem deu um castigo muito maior para os seres humanos, na hora que o ser humano faz uma coisa errada, que acabe com a vida dele, que cause para ele uma tragédia assim, que essa pessoa nunca mais consiga se levantar na vida. E Hashem falou, olha, você não tem como avaliar certo a situação no mundo de baixo, porque você não estava lá, você não nasceu como ser humano, você não tem etc., você não tem essa má inclinação que ele tem. Então, claro, para você é fácil falar, olha, tá vendo? Ele fez coisa errada, tem que acabar com ele. Ele fez coisa errada porque ele tem uma má inclinação. Você não tem a má inclinação, você não vai fazer coisa errada. Agora, se você nascesse como ser humano com essa má inclinação, você faria pior. Aí esse anjo, o que ele fez? Achou que está fazendo coisa boa. Ele falou, então faz eu nascer como pessoa, me materializa, e se eu fizer melhor do que eles, aí você é obrigado a aceitar minha opinião, tem que dar para eles um castigo maior. Então Hashem topou o desafio, e o anjo foi materializado, foi rebaixado para o nível desse mundo material. Quer dizer, assim, ele foi transformado numa pessoa. Foi colocado aqui nesse mundo, e Deus me livre, Só fez coisa errada. a gente não vai entrar aqui nos detalhes do nível de coisas erradas que esses anjos caídos fizeram. Mas assim, o Midrash conta, assim, só vou contar pouca coisa, assim, que eles tipo raptaram mulheres na hora do casamento e violentaram elas, e elas engravidaram, depois os filhos não pararam de crescer, e aí se tornaram gigantes, e tinham algo Melech HaBashan. Quer dizer, tem histórias dos meus livros, assim, atrocidades, vocês não têm ideia do tamanho da coisa. Então esses anjos, eles ficaram no nível desse mundo, quer dizer, eles foram transformados em pessoas, mas a transformação também não foi perfeita. Então eles acabaram ficando, tem um lugar chamado Areia Rocha, diz o Zohar, que lá tem esse anjo está lá, e eles não voltaram para cima, e tem midrashim assim que contam sobre isso. Quer dizer que o tempo para eles não passa, tipo, não é como a gente que o tempo Nasce, passa. cresce e morre. Eles estão lá direto sofrendo, como se fosse um guerrinão dos anjos caídos. Então até que vai ter a Geulah, e aí vai ter o conserto de tudo no mundo, e isso vai ser consertado também. Então, esses anjos caídos, a história deles é essa.
os gigantes do dilúvio são os filhos deles. Então eles não têm a ver com o rei Salomão, não chegaram até a época do rei Salomão, não tem a ver com o Bet HaMikdash, não chegaram à época do Bet HaMikdash. A última coisa que a gente sabe sobre eles, quando o Moshe Rabbeinu ele conquistou a terra do Og e do Sihon, o Og era o sobrevivente desses gigantes. E ele começou a acompanhar a Avraham, que ele se tornou bom. Não foi? Tem Midrashim, só que assim, tem Midrashim que fala uma coisa, Midrashim que fala outra, a gente não sabe qual é exemplo, qual é parábola, qual é coisa certa, mas a Gemara nos conta que no fim teve a guerra, e Moshe Rabbeinu, ele teve que lutar contra esse Og, e Moshe Rabbeinu teve que assim, a Gemara nos conta, a gente não sabe se é um ênfase ou se é que Moshe Rabbeinu tinha uma altura muito grande, o cajado dele era do tamanho dele, e ele deu um pulo da altura dele, conseguiu chegar no calcanhar do gigante e deu uma cajadada, e assim, e o gigante perdeu o equilíbrio. E esse gigante tinha pego uma montanha para jogar em cima da gente, aí a montanha caiu na cabeça dele, ele caiu no chão, quebrou a cabeça e morreu. Uau. Isso, a Gemara nos traz um midrash. Mas essa era a última referência que nós temos sobre esses gigantes, que eles são os filhos dos anjos caídos. Que não tem nada a ver com Salomão. Que não tem nada a ver com Salomão, que não chegou na época do rei Salomão, que não tem absolutamente nada. Então, que os contratinhos de rei Salomão foi com os demônios feitos com o rei dos demônios. Com o rei dos demônios que Hashem deixou. Fez na sexta-feira depois do pôr do sol. Depois do pôr do sol, que ficou nem material nem espiritual. Isso. Né? Metade. Então, Abba, nós vamos encerrar essa aula agora. Sim. Com vontade de não encerrar, porque está muito boa. Então, assim, porque lado obscuro de Rei Salomão, isso são dúvidas de muitas pessoas, é recorrente que chega essas dúvidas para mim, não é só do Rudinho lá do Mato Grosso que fez essa pergunta ontem à noite, mas são perguntas de muitas pessoas que ficam curiosas sobre a vida de Rei Salomão e de tantas mulheres que ele teve, e os porquês e a sabedoria dele, e ele termina, né, o livro de Provérbios com uma frase, né, Abba? Qual é? Sim, então nesse caso, que a gente tem o livro. Vamos ler! Ele fala assim, posso adiantar? Pode. Ele termina o livro de Provérbios porque ele provou toda a sabedoria, né? Mas essa aula ainda vai ter uma continuação. Ele provou toda a sabedoria que a Kadosh Baruch Hu deu para ele. Mas no fim ele termina dizendo o fim de tudo é teme a Hashem e se desvie do mal. E guarde seus mandamentos. Então, assim, ele provou de tudo. Ele conheceu demônios, ele fez contratinho com demônio, ele fez tudo. Teve várias mulheres e concubinas e etc. Foi um rei riquíssimo. Mas no final ele disse, quer saber o que vale mesmo? É você temer Hashem, se desviar do mal e cumprir os mandamentos dele. Então, tudo de bom para todos vocês. Continuem fazendo perguntas. E que amanhã tem mais. Se Deus quiser, nossa Abba vai estar aqui e vai fazer mais uma continuidade sobre a vida obscura do rei Salomão. Opa! Olha, eu tô com gosto demais, hein? Essa aula chegou aqui por causa das suas perguntas. Então, deixe suas perguntas nos comentários, deixa um olá. Oi, Rabino. Mais perguntas, tire suas dúvidas. Pergunte ao Rabino. O Abba ainda não achou. Não, é assim. Não é no Mishlei. É no Provérbios mesmo. Não é no Mishlei com os Provérbios, mas é no Eclesias. Eu até estou tentando até hoje tentar descobrir se a pessoa que traduziu
Coelet como Eclesiastes. O que ele estava pensando, será? que Se ele sabia o que quer dizer um Eclesiastes, Ele tava o que é? Ele podia explicar pra gente, né? O que é Eu não sei Eclesias? que língua que ele falava. Mas assim, esse versículo que você falou é interessante. Vamos ver se eu pego aqui no Coelet. Na verdade, vou pegar, Acho que é Eclesias. no Coelet, porque Coelet. Sof Davar Kol Nishma, né, que é o versículo, Elokim Ravet Mitzvotav Shemor Kizeh Kol Adam. Ou seja, esse é o versículo. Agora, exatamente uma coisa. Exatamente o versículo. Não, exatamente assim O que diz. Ele falou assim, depois que ele viu tudo que tinha nesse mundo, Provou tudo. 13. provou tudo. 13. Aí 12, 13. ele só mais um instantinho. Só mais um Sof instantinho. Davar Kol Nishma Elokim Ira Bet Mitzvotav Shemor Kizeh Kol Adam. Esse é o versículo, esse eu me lembro. Agora, vamos tentar. Na minha Shiva, uma vez eu perguntei Correlet 12, por que a 13. gente não tem aula. Coelet 12, 13, Abba. 12, ok, Coelet 12, 13. Então vamos lá. Hoje tá igual um Yeshivá aqui mesmo. A gente está aqui no Escolha. Sof Davar Kol Nishma Elokim Ira Bet Mitzvotav Shemor Kizeh Kol Adam. Então, final da coisa. A gente tem que ter temor para Temor aos Hashem, céus. guardar os mandamentos divinos, que esse é todo o motivo da nossa existência. Então, o que vem a ser temor aos céus? Imagina a criança pega um pedaço de ferro e vai enfiar na tomada. E a mãe dá um berro e fala, não faz isso. Ele acha que a mãe está exagerando, né? Então ele não tem medo. Ele enfia o ferro na tomada, Deus me livre, a vida dele pode terminar. Então, quando a gente fala sobre temor a Hashem, quer dizer, Hashem, ele pensa no nosso bem. Então, tudo que a Torá fala com aquela linguagem, então assim, é isso mesmo. Yud Gimel. Então, Sof Davar Kol Nishma Elokim Ira Bet Mitzvotav Shemor Kizeh Kol Adam. Ou seja, assim, na prática, esse temor, ele quer dizer o seguinte, que Hashem não precisa do nosso temor. Hashem não precisa uma pessoa que ele ameaça a outra e a outra fica com medo, isso massageia o ego dela, né? Então, quer dizer, pessoa para cobrar de alguém um temor é uma prepotência isso. E Hashem é a essência do bem, Deus é a essência do bem, Deus Moshe Rabbeinu era mais humilde de todos os homens. Deus é mais humilde do que Moshe Rabbeinu. Então Deus não precisa assim, ele falar, ele não precisa disso, ele falar a gente obedecer. Para ele não precisa disso. Então a mãe não precisa que a filha obedeça a ela. A mãe precisa que a filha obedeça por causa do bem da filha e não para massagear o ego da mãe. Então, quando a Hashem pede para a gente fazer alguma coisa, a gente tem que ter temor a Hashem, porque o que a Hashem está pedindo para a gente fazer é para o nosso bem. Se a gente faz a coisa errada, nós vamos causar uma tragédia para nós próprios. E é isso que ele não quer que aconteça. Então, por isso diz o rei Salomão, quer dizer, todo o nosso assunto aqui nesse mundo é que nós temos que ter temor a Hashem. Quer dizer, Hashem, ele fez o mundo, ele nos deu a Torá, que é um manual de instruções. Então, se ele está falando para a gente fazer alguma coisa, a gente tem que ter temor. O que quer dizer?
de não fazer errado para que a gente não se prejudique. Porque Deus vai continuar sendo Deus, mesmo você errando ou não. Ele não precisa, Ele não precisa dos nossos erros e acertos. Né? Então, tudo que ele pede, todo esse temor, é para o nosso bem, para que a gente tenha uma vida melhor. Então, que a gente dê para vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. E muita briute para o nosso querido Abba, para ele continuar aqui nos ensinando. Hoje já tivemos tanta aula boa, chegamos já dando aula, graças a Deus. E amanhã tem mais, se Deus quiser. Deixa suas perguntas no grupo, deixa suas perguntas no privado, caso você não esteja no nosso grupo de amigos da ONG ainda, né? Mas não deixe de perguntar ao Rabino. Judaísmo se aprende com judeus. Um beijo no coração de vocês e tudo de bom. Amém.